Como eu falei, vou falar de um homem chamado Neemias. Essa equipe maravilhosa já pode deixar aí Neemias 1. Mas eu quero falar uma introdução sobre esse homem. Um homem que tinha um legado aparentemente não muito requisitado pelas pessoas, mas na profundidade do legado é algo extraordinário. Neemias, o copeiro do rei. Você repete comigo, diga: Neemias, o copeiro do rei. O que é que isso significava naquela geração? Copeiro era aquele homem que era responsável para poder estar deixando a parte da culinária tudo em dias, né? Inclusive, tinha um legado muito precioso de provar todos os vinhos que eram servidos aos reis. Com que intuito, pastor? Ele tinha que provar. Creio que para saber se o vinho tinha qualidade, mas tem algo que era muito interessante. É que Neemias, ele era responsável para poder saber se aquele vinho ou qualquer outra bebida havia veneno. Olha, diga proteção. Meu Deus. Que profissão de confiança. Imagina você ser convocado para poder estar diante dos magistrados, ou diante do rei, ou quem quer que seja, tendo que ser aquele que viesse a fazer algo para não atingir o rei, sendo até ser colocado a perigo de morte. Assim era Neemias, copeiro do rei. E a história fala que esse homem procurou saber do seu irmão como era que estava Judá, como era que estava Israel, como era que estava Jerusalém. Amados, a notícia não foi muito boa. A notícia foi que Judá, Jerusalém, estava totalmente em tristezas, em destruição, as portas de Jerusalém queimadas, os muros fendidos. Olha só, isso entristeceu muito o coração de Neemias. E você que está aqui nessa noite, quantas notícias ruins você não tem recebido esses dias, né? A gente, antes de findar 2023, nós chegamos aqui, declaramos, né? Um ano proveitoso, um ano glorioso. Quantos aqui declararam isso? Quantos aqui oraram por isso? E muitos têm vivenciado isso. Na realidade, eu digo que todos têm vivenciado isso, porque eu quero dizer para você que aquilo que você tem passado, que tem gerado desconforto na sua vida, não anula o propósito de glória do Senhor para você. Eu acho que você não entendeu. Independente do que você esteja passando na sua vida, não anula a glória de Deus que vai se manifestar na sua direção. Não anula. Não anula. Pastor, mas eu declarei e o ano parece que começou uma miséria. E foi assim que o povo de Israel estava nos tempos de Neemias. Ele ouviu isso e se entristeceu muito. Mas muito mesmo. A Bíblia diz que Neemias chorou. Neemias o quê? Chorou muito. Embora a distância de onde Neemias estava até Judá era grande, geograficamente falando, Suzã para Jerusalém era mais ou menos 1.500 quilômetros. Mas aqueles que têm um coração contrito em Deus, distância geográfica não quer dizer nada, porque Deus, Ele gera paixão no propósito que Ele coloca no coração de cada um. Neemias 1, verso 1 em diante diz assim, vamos lá ver se está preparado aí com essa equipe linda e maravilhosa. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito de judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém.
Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por momentos de dificuldade e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei a Deus dos céus. Então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda tua aliança de amor, leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio dos teus servos Moisés. Por favor, lembra do que disseste ao teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu o dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neste tempo eu era copeiro do rei. Feche os olhos, coloca a mão no coração. Deus, que a tua palavra ela faça aquilo que dá prazer ao Senhor, que gere vida, que gere direção, que gere vitória, que na largada todas possam estar caminhando e trilhando de forma correta, diante daquilo que o Senhor estabeleceu, e assim tu serás glorificado, e o teu povo será bem sucedido na terra. Se você recebe, se expresse em nome do Senhor Jesus. Quantas coisas nas nossas vidas podem estar totalmente assim como estava Jerusalém? Tudo quebrado, tudo deformado. Somos povo de Deus. Neemias deixou bem claro: o teu povo que se chama pelo teu nome, que o Senhor escolheu e estabeleceu decretos e princípios pelo teu servo Moisés. Esse povo. Mas uma coisa interessante é que Neemias, ele se colocou parte daquele povo, mesmo sendo Neemias, homem que estava caminhando em fidelidade com Deus, mesmo sendo Neemias, um homem que estava caminhando de forma correta diante de Deus, mesmo sendo Neemias um homem que era íntegro diante de Deus, ele intercedeu como se ele mesmo estivesse falhando diante de Deus. Uma grande ação de intercessão. E como exemplo maior, nós vimos Jesus com uma grande ação de intercessão. Quando vai à cruz, a Bíblia diz que foi o mais indigno entre os homens, homem de dores, provado nos trabalhos. As pessoas escondiam o rosto dele, mas mesmo assim, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas o que é que Jesus tem a ver com os nossos pecados, com os nossos problemas,
com a deformidade, com a deformação do nosso caráter. Deus não te trouxe aqui hoje para julgar você, mas para você entender que independente de como você esteja se movendo, Ele quer fazer uma nova história na sua vida. Ele quer escrever uma nova história, como diz uma canção, nova história escrita pelo nome de Deus. Embora Neemias não estava caminhando em pecado, mas o povo tinha se afastado, Neemias se colocou na brecha para que aquele povo fosse alcançado e a vida de Deus chegasse até aquele povo. Neemias, depois dessa oração, ele recebe o comando do rei. E aí Neemias deu a largada. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: você já deu a largada já? Pega no ombro da pessoa, diga: você já deu a largada já? Em que lugar da caminhada você está? Pergunta para ela, diga: em que lugar da caminhada você está? Diga: independente onde você esteja na caminhada, Deus vai te levar até o fim. Ele será glorificado e você será abençoado. Se você recebe, se expresse. Sabe, na caminhada alguns vão mais lentos, né? Outros mais rápidos. Mas é como sempre o bispo fala, o fim é sempre melhor do que o início. Olha para a pessoa que está falando, diga: o fim é melhor do que o início da caminhada. E como eu falei, a distância entre Suzã e Judá era de 1.500 quilômetros, querido. Olha, mas o amor que Neemias tinha, não só por Jerusalém, porque o amor por Jerusalém, o amor pelo povo de Deus, não veio senão porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz que prosperarão todos aqueles que amam a Israel. Quem conhece Israel aqui? Ninguém. Senão por Deus. E ali, Neemias deu a largada porque ele recebeu o legado do rei. Ele chega diante do rei, o rei percebe a tristeza do coração dele, porque ele se apresentava com certeza com alegria diante do rei. O rei percebe e fala: por que você está triste? E essa tristeza sua não é uma tristeza normal, de coração. Ele fala toda a verdade e pede que o rei libere. O rei tinha tanta confiança em Neemias, querido, que o rei o liberou. O rei deu todo o recurso necessário para que Neemias pudesse cumprir o propósito. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus te chamou, Deus te liberou para dar largada. Deus te liberou para que nessa largada muita coisa venha a ser construída. E pode ter certeza que Ele vai te dar todo o recurso necessário para que essa construção, ela seja uma construção perfeita. Perfeita. Foi assim com a arca. Foi assim com toda a construção que ele pediu para que o povo dele fizesse. Foi assim com a arca de Noé e com a arca da aliança. E eu posso dizer uma coisa para você, que são os melhores materiais que possa existir na face da terra para que essa construção seja uma construção linda e maravilhosa. Jesus pode sim escrever uma história linda na sua vida. O vídeo fala de muitas pessoas que foram em uma construção querendo saber o que é que tinha ao longo daquela ponte. E o menino ali, criança, perguntava à mãe porque as pessoas nunca conseguiam ir até o fim, sempre retornando e retornavam tristes, tristes e tristes e tristes. Até que um dia ele cresceu e chegou lá perto daquela árvore que viu uma divisão entre a ponte, né, algo que foi quebrado. Quero dizer para você, querido, que ainda que algo tenha sido quebrado na sua vida, nós temos o construtor, nós temos aquele que é construtor de todas as coisas na sua vida. Não importa o que foi quebrado, não importa o que está fora do lugar, não importa. E eu quero dizer para você que não é sobre autoajuda, é sobre a palavra de Deus, que é aquele que restaura, que é aquele que restitui todas as coisas. Você entende isso? E ele chega lá, pergunta àquele menino quem era ele, e aquele menino naquela árvore lá respondeu até um certo ponto, e ele também pensa em desistir. Quantos aqui já pensaram em desistir de tanta coisa, né?
Tem muitos até que já desistiram, vieram aqui nessa noite pensando em desistir. E tem aqui pessoas que podem ter chegado aqui dizendo: hoje, se a minha história, se a palavra, ela não realmente não for palavra que Deus tenha falado comigo, hoje a minha vida, ela não será mais vida. Você que está em casa também. E aquele menino deu um pulo, Tiago. Chegou do outro lado. Ele pergunta: quem é você? Eu sou sonho. Como diz alguma outra canção, sonhos de Deus, ele não morre, queridos. As pessoas, elas decidem até não prosseguir no sonho, mas os sonhos de Deus jamais vão morrer. E eu quero dizer para você que você está vivo. Olhe para a pessoa que está sendo, diga: você está vivo. Diga: você está vivo. Diga aí: por você estar vivo, os sonhos de Deus estão em você. No verso 3, ele vê o irmão falando sobre a miséria e desprezo, dos muros fendidos, das portas queimadas. Muros fala de proteção, muro fala de demarcação de território, é parte da infraestrutura de uma casa. Essa infraestrutura fala do coração, querido. Muitos corações aqui quebrados, que mata. Tudo ligado a pessoas. Por quê, gente? Eu aconselho a tantas pessoas: ame, dê a vida por elas, dê tudo que é necessário para que veja as pessoas bem, mas não dê o coração para nenhuma delas. Só Deus merece o nosso coração. Olha para a pessoa que está dizendo, diga assim: só Deus merece o nosso coração. E isso não significa que você não ame as pessoas, não cuide das pessoas, não queira o bem das pessoas. Não. E muitos ficaram vulneráveis, como Jerusalém ficou. Deus trará restauração nessa noite. Falando de portas que foram fendidas, geralmente entendida como uma abertura em um elemento de vedação arquitetônica, como uma parede, permitindo a passagem de uma pessoa de um ambiente para outro. Quando a gente abre aquela porta lá, a gente sai, né? Ou estamos fora e entramos. O que é que você tem deixado entrar? O que é que seus olhos têm visto e você tem legalizado entrar no seu coração? Amados, quero dizer algo para você interessante. Se você pegar isso, certamente você vai triunfar na terra. Pastor, como? Porque a Bíblia diz que o coração não vê, o que o olho não vê, o coração ele não vai sentir. Mas tem algo além disso. É que quando o nosso coração está em Deus, a gente pode ver qualquer coisa, ele vai estar protegido. A gente vai ouvir qualquer coisa e a gente vai ver muita coisa. Mas se o coração estiver em Deus, você será e se tornará uma pessoa imbatível. Para você que Neemias foi um desses homens que o coração estava em Deus, porque na caminhada, diga na caminhada, se levantaram inimigos. Ele deu a largada, ele recebeu todo o recurso necessário para a grande construção em 52 dias. Em quantos dias? Quantos dias? Mas no capítulo 2, verso 10, surgiram os inimigos. Ei, você falando ou não falando, os inimigos, ele faz parte do projeto. Tem gente que diz assim: não fale para ninguém, não isso. Querido, uma hora vai ter que surgir, porque não há nada de Deus que fique em oculto. Deus, ele quer que seja revelado para que ele seja glorificado e todos vejam que Deus está na sua vida. Não para vingança, não para mostrar para as pessoas que você é o tal, que você é melhor que ela. Não, é porque Deus quer gerar vida, Deus quer gerar poder, Deus quer gerar transformação na vida das pessoas através de você, através das suas conquistas, através das suas vitórias.
Você está entendendo? É isso. Em um certo tempo, pode estar guardado, mas será revelado. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: em um certo tempo, pode estar guardado. Diga: mas será revelado. E surgiram os inimigos. No verso 19, capítulo 2, os inimigos começam a zombar e dizer: oxe, você não vai conseguir não. Você já ouviu isso já? Não vai conseguir não. Você é uma vergonha. Você não presta. Não quero que você passe, mas são sempre as pessoas próximas a nós. E se você é uma das pessoas próximas a alguém que já liberou uma palavra dessa, hoje é um dia muito especial para você se arrepender. Mas se você é a vítima, hoje é um dia maravilhoso para você perdoar. Se você é a pessoa que liberou, é um dia maravilhoso para se arrepender e pedir perdão. Mas se você é a pessoa vítima das palavras malditas, é uma grande oportunidade para perdoar. Quem recebe? Eu não entendi. Quem recebe? Não é, gente? E aí está Neemias com tudo na mão. Neemias estava com madeira, Neemias estava com construção. Vamos dizer que Neemias recebeu, se fosse nessa geração agora, a escavadeira, recebeu aquele material que constrói, né, os edifícios grandes, gigantes. Ele tinha recebido todo o material necessário para a construção, né, dos muros de Jerusalém. E aí esses homens se levantaram, Gesem, Sambalate e Tobias, representados no reino espiritual como principado, potestades, hostes espirituais da maldade, e se levantaram e começaram a zombar. Mandaram cartas para Neemias parar, quiseram barganhar com Neemias, quiseram negociar para poder, Neemias tirar a atenção do propósito. Eu quero dizer para você, queridos, que as propostas virão para você sair do propósito, e você saberá discernir quais são. Neemias soube discernir completamente. Foi liberado propina. Diga propina. Passa a semana lendo sobre Neemias todo, que você vai ver. Propina. E Neemias, com discernimento de Deus, não pararei. Neemias chegava o momento de construir com uma mão e com a espada na outra. A espada fala de palavra de Deus. Arma de ataque contra o inimigo. Não é inimigo humano, são inimigos espirituais. Embora as pessoas se levantem e elas liberem decretos, elas acabam sendo usadas para poder anular e direcionar palavras e atitudes contra você. Não são elas os inimigos das nossas almas. Construção fala de princípios. Princípios esses que todos conhecem, que dentro de princípio de uma construção temos que ter fundamentos e bases. Identificamos que as bases de uma construção, ela é uma base bem profunda quando nós vemos o tamanho da construção. Você vê as construções de Dubai, aqui mesmo, Salvador, São Paulo, aqueles grandes edifícios, pode ter certeza que ali tem um fundamento extremamente profundo. Tem fundamentos e bases extremamente profundas. Então, toda construção que Deus quer para a sua vida tem que estar com um fundamento em Deus firmado. Em que você tem fundamentado a sua vida, a construção da sua vida, os sonhos que Deus colocou no seu coração, os projetos e planos. Em que está fundamentado? Você sabia que tem pessoas que constroem a sua vida diante de traumas? Foi traumatizada e ali ela consegue construir, mas a vida dela é uma vida vazia, gente. Você sabia que tem pessoas que conseguem construir coisas para vingar outras? Elas conseguem construir, mas elas não usufruem. Elas podem ter a matéria, mas não tem a vida dentro dela.
Deus te chama hoje para grandes construções, mas que dentro de você tem a vida dele. Quem recebe aí pode aplaudir a ele. Construções gigantescas, mas a vida dele esteja penetrada em você. Amém? E ali, dentro dessa construção, os inimigos começam a se levantarem. No capítulo 4, verso 1 a 3, eles se revoltam. No verso 7 e 8, capítulo 4 de Neemias, ele se levanta para guerrear, querido. Só que temos o poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que a vossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade e todas as hostes espirituais na maldade na região celestial. E Ele reveste cada um de nós para a grande vitória. Ele reveste cada um de nós para a grande vitória. Diante dos decretos. Não é com a força física. Embora a gente possa... Nada disso, contra ninguém, gente, amém? É só para vocês relaxarem um pouco. E aí os inimigos continuam subornando. Ei, é porque eu não tenho um prato aqui. Não precisa me responder não. Quantos pratos você tem recebido? Neemias era responsável para que todos os pratos que iriam na direção do rei, ele, não, espera aí, deixa eu provar. Se tivesse envenenado, ele morria. E eu quero que pode ter muitos vinhos envenenados ou comidas. Porque a Bíblia diz, querido, para aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que comam alguma coisa mortífera sem saber, não te causará dano algum. Eu acho que você não entendeu. Ainda que você coma alguma coisa mortífera sem saber, não te causará dano algum, querido. Se você já comeu alguma comida preparada, se você já comeu alguma karma preparada contra ti, você teve em Deus, não vai pegar nada para você, porque Deus vai te dar vitória. E tenho certeza que vão temer o nome de Jesus na sua vida. Com certeza. Ele para aí, deixa eu ver. E aí, e até o rei. Que confiança. Queridos, você não tem ideia da confiança que Deus tem em você. Eu acho que você não entende. Deus confia em você. Você sabia disso? Você sabia que Deus confia em você? Ele não depende, mas Ele confia em você. Tudo que diz respeito ao reino dEle. Isaías 61. Eis que o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos contritos de coração, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a estabelecer a vida de Deus, a restaurar os lugares antigamente assolados. Olha, que responsabilidade. E aí Neemias entende isso e vai. Foi subornado e não cedeu. No verso 16 do capítulo 6, querido, todos viram a glória de Deus na vida de Neemias. E sabe qual foi o resultado? Temeram. É assim que vai acontecer. Todos verão o resultado de Deus na sua vida e vão começar a temer o nome do Senhor. Vão começar a respeitar aquilo que não era respeito. Vão começar a respeitar aquilo que é vergonha. Vai se tornar dupla honra. Aquilo que você era humilhado, você será exaltado.